Capítulo 4. A vítima sobrevive. Fique de pé em um riacho com água pelo tornozelo e você jamais verá de novo a água que passa por seus pés, nesse momento. O mesmo acontece com a miséria que desafia sua vida. Deixe-a partir, deixe-a passar. Agora eu gostaria de compartilhar o que talvez seja uma das mais poderosas histórias da Bíblia. Aconteceu em Israel. O povo escolhido transformou-se em um grande império. Israel estava no ápice sob a liderança de um rei piedoso, Davi. Não há dúvida de que Davi muitas vezes permitiu que suas paixões o levassem ao fracasso moral. Entretanto, ele era um homem que reconhecia seus erros e se arrependia. Era um homem que buscava o coração de Deus. Embora Davi ansiasse por seguir a Deus, algumas de suas paixões e cobiça foram herdadas por seus filhos. Talvez eles tenham aprendido coisas negativas com as falhas do pai. Essa é uma tendência à qual precisamos resistir. Não precisamos repetir as falhas de nossos pais, entretanto, somos mais vulneráveis às fraquezas que nossos pais tinham. Depois disso, Amnon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Amnon até adoecer, por Tamar, sua irmã, pois era virgem, e lhe parecia impossível fazer alguma coisa com ela. Ora, Amnon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Esse lhe perguntou: Por que tu, filho do rei, cada manhã está tão abatido? Não me dirás por quê? Disse-lhe Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante de meus olhos, para que eu veja e coma de sua mão. Assim deitou-se Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante dos seus olhos. Então tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou comer. Disse Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, para que ele comesse. Ele pegou dela e disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces. Não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei. Ele não te me negarás a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, e sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Amnon sentiu grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que a amara. Disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior será este mal do que o outro que já me fizeste. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos. Chamou ao moço que o servia e disse: Deita fora essa mulher e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica ricamente ornamentada, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica ornamentada que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, perguntou-lhe: Esteve Amnon, teu irmão, contigo?
Ora, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Segundo Samuel 13, do 1 ao 21. O nome Tamar quer dizer palmeira. Tamar é uma sobrevivente. Permanece firme durante o verão e o inverno. Enfrenta a época marcada pela queda das folhas de outras árvores sem perder as suas. Ela continua firme. Quando o frio destruidor do inverno bate em sua face, ela resiste aos ventos gelados e permanece verde durante toda a estação. Tamar é uma sobrevivente. E você, como ela, também é uma sobrevivente. Durante os períodos difíceis, Deus dá a você fibra e perseverança para enfrentar o estresse e a tensão. Abuso significa uso anormal. É duro para mim, sendo homem, entender como o estupro é terrível para as mulheres. Posso solidarizar-me, mas a violação é algo incompreensível para mim. Não me sinto tão vulnerável em relação ao estupro quanto uma mulher se sentiria. Entretanto, sou capaz de entender que o estupro representa que outra criatura imponha, sem o consentimento da mulher, sua vontade sobre ela. Isso vai além do ato sexual. Quer dizer que alguém está vitimizando você. Há vários tipos de estupro: o emocional, o espiritual e o físico. E podemos ser vitimizados de muitas formas. Abuso significa uso anormal. É terrível fazer mau uso ou abusar de alguém. Culpadas pela vitimização. Muitas mulheres sentem-se culpadas sobre coisas das quais não têm controle. Sentem-se culpadas por terem sido vitimizadas. Muitas vezes, sua intenção original era ajudar alguém, mas nesse processo elas acabaram sofrendo danos. Tamar deve ter sido uma delas. Tamar, ainda virgem, era filha do rei. Era uma boa moça. Não desejava fazer nada imoral. É surpreendente que o próprio irmão tivesse tanto desejo por ela a ponto de destruir a vida da moça. Ele achava que estava apaixonado. No entanto, isso não era amor, mas cobiça. Ele desejava sua irmã tão intensamente que perdeu o apetite e deixou de se alimentar. Ele visivelmente havia sido dominado pela paixão. Amor é uma força de doação, ao passo que cobiça é uma compulsão egoísta centrada na gratificação pessoal. O pervertido Aminon. É amedrontador pensar sobre as noites que Aminon tramou e imaginou a destruição de Tamar. A intensidade de sua paixão era impressionante, de tal forma que seu pai e seu primo reconheceram que algo havia alterado seu comportamento. Ele estava transtornado pela paixão e pela cobiça. Aminon retrata o quanto o inimigo quer violar os filhos de Deus. Ele está planejando e tramando sua destruição. Olha para você com olhos devassos, paixão e cobiça. Essa é a razão pela qual Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, do 31 a 32. Satanás cobiça os filhos de Deus. Ele deseja você com paixão animalesca. Espera uma oportunidade para o ataque. Além disso, ele adora usar pessoas para saciar esse mesmo tipo de cobiça, umas em relação às outras. O desejo é a força motivadora. Pode levá-la a fazer coisas que você jamais pensou ser capaz de fazer. A cobiça leva as pessoas a quebrar seu compromisso consigo mesma e a buscar coisas que jamais pensaram buscar. Você, como Pedro, pode ter passado por uma situação terrível, mas Jesus intercede em seu favor. Independentemente das lutas que as mulheres enfrentam, encontramos confiança no ministério de nosso sumo sacerdote Jesus.
Ele ora por você. A fé aparece quando você reconhece que não consegue ajudar a si mesma. Apenas a confiança em Cristo pode resgatá-la. Muitas mulheres sofreram copiosamente, mas Cristo nos dá a força para superar os ataques de Satanás e da cobiça humana e egoísta. Permita que Cristo entre nos recônditos obscuros de sua vida. Muitas vezes os efeitos residuais de ser abusada podem subsistir por muitos anos. Algumas mulheres jamais são libertadas porque não permitem que Cristo entre nos recônditos obscuros da sua vida. Jesus prometeu libertar você de toda a maldição do passado. Se você foi abusada, saiba que Ele trará a cura completa para você. Ele quer você totalmente bem, em seu corpo, em suas emoções e em seu espírito. Jesus a libertará de todos os resquícios do passado. Talvez seu incidente já tenha terminado, mas o dano mutilador permanece. Permita que ele trate da mutilação que ainda afeta sua vida. Manipulando o instinto maternal. Uma das coisas que torna as mulheres particularmente vulneráveis a diferentes tipos de abusos e manipulação é o instinto maternal. Homens perversos com frequência capitalizam essa tendência a fim de fazer o que quiserem com as mulheres. As mães gostam de tomar conta de bebês indefesos. Parece que quanto mais indefeso o homem, mais a mulher se torna maternal. As mulheres são instintivamente nutridoras, alimentando, amando e fortalecendo pessoas necessitadas. Muitas vezes, porém, alguns indivíduos se aproveitam desse desejo saudável para satisfazer a própria cobiça. O dom do discernimento precisa entrar em ação na sua vida. Há muitos homens maravilhosos, no entanto, preciso alertá-las sobre Aminon. Ele está à solta e é muito perigoso. 2 tipos de estupro. O número de casos de violência nos relacionamentos e nos casamentos cresce de forma alarmante. A incidência de estupros entre namorados atinge proporções epidêmicas. E hoje há aumento do número de assassinatos nos relacionamentos. Maridos e esposas, e também namoradas e namorados, matam uns aos outros. Algumas mulheres chegam a matar para escapar da violência contínua de um marido abusivo. É importante que você não deixe que a solidão a faça ir para a cama de Aminon. Outra forma de abuso é mais sutil. Existe aquele tipo de homem que coage a mulher a se relacionar sexualmente com ele depois de dizer que a ama. A decepção é o estupro emocional. É horrível sentir que foi usada por alguém. Buscar amor nos lugares errados leva a uma sensação de abuso. Um enganador pode prometer que abandonará a esposa para ficar com a amante, que se apega a uma esperança que parece nunca se concretizar. O homem dá todo tipo de desculpa possível para se aproveitar dela, e por causa de sua vulnerabilidade, ela acredita no amante cegamente até que o relacionamento se aprofunda a ponto de ficar presa à armadilha. Os homens que têm relações sexuais sem estabelecer nenhum compromisso com as mulheres são tão culpados quanto um estuprador. Uma mulher pode entregar seu corpo a esse homem, mas faz isso baseada em certas expectativas. Quando alguém usa outra pessoa, enganando-a para conseguir uma relação sexual, isso equivale ao estupro físico. O abuso é mais sutil, mas no fundo é a mesma coisa. Tanto o abusador quanto a vítima estão caminhando em direção ao inferno abrasador. Qualquer coisa pode acontecer quando a vítima já suportou demais. Sofrendo de extrema baixa autoestima. Algumas mulheres sofrem de baixa autoestima. Elas são vítimas, mas nem sabem disso. Talvez essa mulher seja você. Você acha que é culpa sua sempre que algo dá errado? Não é culpa sua se você está sendo abusada dessa forma. Entretanto, é culpa sua se você não permite que a palavra de Deus aprisione o pecado e a fraqueza em sua vida. É hora de se livrar de qualquer relacionamento impiedoso.
Faça isso agora. Quando Tamar entrou naquele quarto israelense da antiguidade, o irmão aproveitou-se de seus instintos maternais, dizendo que precisava de sua ajuda. Ele buscou a solidariedade da moça. A seguir, assim que a irmã aceitou seu pedido de ajuda, ele a estuprou de forma violenta. Embora as circunstâncias talvez sejam diferentes, a mesma coisa está acontecendo hoje. Aminon está entre nós. O tipo de ato violento que Aminon realizou naquela noite representou mais do que uma ofensa a uma jovem. Ele ofendeu a Deus e a sociedade ao cometer incesto. Alguns incestuosos frequentam a igreja. Isso ainda acontece hoje em dia, mas Deus nos diz: basta. Algumas mulheres foram abusadas, maltratadas e vitimizadas. Algumas até mesmo desempenharam um papel em sua própria ruína. Também há aquelas que vivem abaladas por relacionamentos imorais que aconteceram em sua própria casa. Se você conhece esse tipo de dor, o Senhor quer curar você. Aquelas que têm uma necessidade desesperada de atenção masculina, em geral, provém de famílias ou situações em que há ausência de modelos masculinos positivos. Talvez você não tenha recebido o alimento emocional suficiente na infância, portanto, fica fácil transigir e fazer qualquer coisa para encontrar o amor e a aceitação masculina. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando as pessoas feridas para se aproximarem dele. O Senhor preencherá esse vazio em sua vida. Ele quer ser o pai que você nunca teve e que reparará seu coração com um modelo positivo. Por intermédio de seu espírito, ele quer apoiar e nutrir você. Milhões de pessoas anseiam por um abraço positivo e revigorante de seus pais, mas jamais receberam isso. Há uma forma de preencher esse vazio. É por intermédio do relacionamento com Deus. Homens, Deus está nos curando para que possamos reconhecer que uma mulher que não é nossa esposa deve ser tratada como nossa irmã. As mulheres precisam aprender que podem ter um relacionamento platônico com os homens. O amor fraternal não inclui a intimidade sexual, não inclui a autogratificação. Há um lugar no coração da maioria das mulheres que busca intimidade, embora esse relacionamento seja platônico. Os irmãos mais velhos tendem a proteger as irmãs mais novas. Eles tendem a buscar armadilhas que possam estar no caminho de sua irmã. No entanto, mulheres que sofreram abusos têm ideias confusas sobre relacionamentos e podem não compreender um relacionamento platônico saudável com o sexo oposto. Essa confusão vem do passado. Uma senhora disse que jamais poderia confiar em um homem que não dormisse com ela. Na verdade, ela vivera uma longa história de vitimização que a fez ter uma ideia distorcida dos relacionamentos. Os homens não são os inimigos. A sociedade muitas vezes considera que o valor da mulher está em seu apelo sexual, mas não há nada mais distante da verdade. A autoestima não pode ser conquistada pelo desempenho na cama. A sociedade sugere que a única coisa que os homens querem é sexo. Embora o impulso sexual masculino seja muito forte, nem todos os homens são como Aminon. Os homens, em geral, não são os inimigos. Não podemos usar Aminon como um parâmetro para avaliar todos os homens. Portanto, não permita que uma experiência do tipo Aminon manche seu futuro. Desenhe uma linha de demarcação e diga a si mesma: isso é passado e isso é presente. A igreja é a arca de cedro de Deus. Em Cântico dos Cânticos, Salomão mostra a progressão do relacionamento entre o autor e sua esposa. Primeiro ela foi sua irmã, depois tornou-se sua noiva. Ele também escreveu sobre proteger sua irmãzinha. Há muitas novas convertidas na igreja que deveriam ser tratadas como irmãs. Salomão diz: nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Cântico 8:9. A igreja é a arca de cedro de Deus. Os que fazem parte do povo de Deus têm de
nutrir e proteger uns aos outros. Independentemente de quão tempestuosa tenha sido nossa vida passada, Deus ainda se importa conosco. Permita que ele tenha o privilégio de fazer o que Absalão fez por Tamar. Acolheu-a e lhe ofereceu um lugar de conforto onde ela poderia ficar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Como uma pétala de rosa machucada, Tamar deitou-se do lado de fora da porta que Aminon fechara. Seus sonhos tinham sido despedaçados, sua confiança violada, a virgindade profanada. No entanto, Absalão a acolheu. Você sabia que Deus faz terapia intensiva? Ele a segurará em seus braços. O amor de Deus flui sobre todas as vidas destroçadas deste mundo. Portanto, não acredite nem por um momento que ninguém se importa com você. Deus se importa e a igreja está aprendendo a se tornar um canal para os cuidados do Senhor. Finalmente estamos na escola de amor do Senhor. Jesus disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O amor abraça integralmente a outra pessoa. Cicatrizes do passado. É impossível amar alguém de forma plena e efetiva se não formos incluídos na história da outra pessoa. Nossa história nos tornou quem somos. As imagens, as cicatrizes e as vitórias que vivemos moldaram a pessoa que nos transformamos. Jamais saberemos quem uma pessoa é até compreender quais os seus passos na vida. O segredo de ser transformado de uma vítima vulnerável em uma pessoa vitoriosa e amorosa encontra-se na capacidade de abrir seu passado para alguém responsável o suficiente para compartilhar suas fraquezas e dores com você. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Escreve Paulo em Gálatas 6:2. Você não tem de aliviar continuamente esse fardo e pode libertar-se dele. Dê o primeiro passo. Não pode haver melhor primeiro passo em direção à libertação que encontrar um conselheiro com quem compartilhar seu passado. A seguir, saia do esconderijo. Obviamente, é preciso tomar algum cuidado. Não se espera que alguém revele detalhes de sua vida pessoal a qualquer pessoa ou em qualquer lugar. Entretanto, se você buscar a orientação de Deus e a ajuda de uma liderança confiável, poderá encontrar alguém que a ajudará a trabalhar em meio à dor e ao sofrimento do seu passado vitimizado. A igreja é um corpo. Ninguém opera de forma independente do outro. Somos chamados a caminhar juntos e, portanto, podemos ajudar a nos edificar uns aos outros. Carreguemos parte do fardo que oprime nossas irmãs. Tamar foi brutalmente vitimizada, mas mesmo assim sobreviveu. Há esperança para a vítima. Se você for uma vítima, não precisa sentir-se fraca se tiver Jesus Cristo. O poder do nosso Salvador é suficiente para operar as mudanças que a libertarão. Ele a está chamando para que, por meio da obra do Espírito Santo, você seja libertada.